Na nossa aula de ontem, né, fazendo lá a nossa recapitulação de costume, nós falávamos de compressores, né, falávamos de mais exemplos, né, de compressores que nós iniciamos na penúltima aula, né, a conversar. Inclusive, né, verificamos, fizemos lá analogias onde nós conseguimos detalhar que compressores, bombas, né, e outras máquinas elétricas, né, que são aí acopladas às nossas redes, né, têm a mesma característica, digamos assim, no seu aspecto construtivo. Todas as máquinas, né, dentro dessa estudo, né, que a gente fez, dessa conversa, foi verificado que elas têm um foco, ou seja, nós vamos fazer a escolha para o nosso projeto em acordo com o nosso uso. Então, ficou bem, né, conversado que, dependendo, né, da nossa finalidade, nós vamos partir para um tipo de máquina, ou seja, para um grupo específico de máquinas que estão lá, né, apropriadas para aquela finalidade. Dentro disso, nós também verificamos que, uma vez estabelecido, né, o que é o nosso projeto, ele é de cunho, né, simples, aí, residencial, ele é para a indústria, né, ele é para setores específicos da indústria, enfim. Após isso, a gente começou a fazer as verificações, né, dos aspectos construtivos, de como, né, nós poderíamos fazer essa escolha também pela concepção. Bom, dentro da questão da concepção, a gente pôde analisar que os compressores também, assim como bombas, vão se subdividir, ou seja, sempre os aspectos construtivos de uma máquina vão estar linkados se eles são radiais, axiais ou qual outro? São 3. Tem alguém precisando entrar na sala. Esqueceram? Movimento linear, aquele? Também, sim. Mas a gente verificou, né, que dentro dessa concepção dos aspectos construtivos, nós precisamos entender, né, como que esses compressores são lá dentro, né, do seu aspecto lá de fabricação. Com isso, a gente verificou o quê? Que nós temos os dinâmicos, que são esses 2 que eu citei, né, de propósito, que vão funcionar, isso, axialmente, né, ou junto ao eixo, ou então, né, transversal ao eixo, perpendicular ao eixo, né, que seriam os radiais. Isso. E também esse, né, que o Celso citou, que seria lá os de cunho cinéticos, que a gente teria, então, uma pressurização dentro do reservatório através das condicionantes de volume. Ou seja, para esses compressores, nós temos, então, que ter uma captação de ar, fazer com que o nosso recipiente tenha ali o potencial de elevação de pressão dentro de si, para que, então, haja, né, esse processo acontecendo. Dentro disso, nós fizemos, né, toda uma verificação ali de quais tipos que nós podemos ter. Como, por exemplo, compressores, né, do tipo êmbolo. Foi o primeiro, né, que nós analisamos na aula de ontem. Do tipo êmbolo, nós verificamos que eles funcionavam, né, com câmaras. Podiam ter um ou mais estágios, podiam ser otimizados
né, as condicionantes de volume e pressão de acordo com a aplicação de mais e mais estágios dentro, né, desse tipo de compressor. Os compressores de êmbolo, nós vimos que dentro dos aspectos construtivos, ele estava lá classificado como axial. Por quê? Porque funcionava no eixo. Logo após, nós verificamos os compressores, né, do tipo membrana. Compressores usados aí em indústria, né, alimentícia, farmacêutica, indústria química, né, onde o processo de limpeza do meu fluido, né, tinha que ser muito fidedigno, para não haver contaminações. Vimos, então, os aspectos ali que constituíam ele, inclusive a membrana, né, que é onde se fazia a captação. Dentro dos rotativos, fizemos muitas analogias, né, ao uso das bombas. Por quê? Todos aqueles, né, que se giravam em torno de si, do seu próprio eixo, e que estavam ali, né, com os mesmos nomes, só que agora para compressores, né, tipo multicelulares, né, ou de palhetas, os espirais, né, ou scrolls helicoidais, e assim por diante. Bom, chegamos lá, né, em critérios de que nós precisávamos ter uma combinação entre pressão e volume para todos eles. Por quê? Porque vimos que dentro da nossa rede não importa, né, o processo construtivo aí do nosso compressor. A necessidade de nós mantermos essa pressão constante, apesar do volume, né, que nós temos ali disposto dos nossos fluidos, são extremamente necessários. Com isso, nós conseguimos entender o que seria, né, um processo de pressão de regime e de pressão de trabalho. Averiguamos que a pressão de regime é aquela que a gente projeta. E a pressão de trabalho é aquela que realmente o nosso maquinário, né, as nossas linhas, que dentro da pneumática são 3, a gente chegou a falar disso ali, né, de um modo meio rápido, mas falamos, são 3, né, que então iria se solicitar. Bom, significa o que essa pressão de trabalho? Que se ela está ali inadequada diante né, da pressão de regime, que existe um erro de execução, por exemplo, não necessariamente, né? Porque nós entendemos que muitas vezes alguma avaria, né, ao longo da linha pode dar uma sobrecarga em algum trecho, por consequência lá no nosso compressor, que pode então fazer essa alteração. Como que a gente exemplificou isso? O mesmo, né, que acontece lá na concessionária, quando a gente verifica que a demanda, né, atinge, por exemplo, aí um transformador, dá uma avaria, não necessariamente, né, existiu aí omissão de carga. Pode ser por algumas outras circunstâncias que fez com que isso acontecesse, e então sobrecarregou e a máquina, né, deu ali algum prejuízo, digamos assim. Bom, dentro disso, nós vimos lá que a nossa rede, ela é composta, né, por alguns elementos que são essenciais, como, por exemplo, filtros de admissão, motor elétrico, separador, né, de condensado. O condensado, não é, para quem esqueceu ou não estava ontem, sempre aquele, né, resíduo de sujeira, né, que é retirado ali da linha. O próprio compressor, o reservatório, né, resfriadores, secadores, né, e aí um resfriador posterior. Bom, por que estamos falando de tudo isso? Porque a gente verificou, né, que esses elementos de rede, dependendo, né, da configuração, por assim dizer, da nossa rede, como separadores, por exemplo, e drenos, né, que é aqueles que vão retirar o condensado, eles vão aparecer diversas vezes aí dentro do processo. Vimos até umas imagens, né, ontem, mostrando exatamente isso, que nós tínhamos aí ao longo, né, da linha a presença, né, deles. Vimos também a questão da inclinação.
declividade da linha. Quem lembra lá quanto que estava a declividade da linha? Qual era o percentual? 5 a 2%, né? Eu me lembro de eu ter visto, mas eu não anotei. Mas Não anotou. Sim. Então, a gente viu que ela precisa lá ter 0,5, desculpa, gente, 0,5 a 2%. Eu falei 5, não é 5, é 0,5. Por que, né, que a gente está salientando isso? E aí, né, eu chamei atenção ontem, né, que essa declividade, assim como eu já tinha falado anteriormente, não se trata uma declividade a fim de ajudar, né, aí a percolação do meu fluido, e sim de uma declividade para que eu possa retirar o meu condensado. Aí eu lembro até que o Alex, que eu acho que não está aqui presente hoje, mas que o Alex chegou a comentar que ele viu, né, algumas avarias dentro lá do trabalho, né, que ele pertence, que existia lá, que quando faltava, né, pressurização na linha, abria-se algum estágio da linha e retirava-se água. E ele nos disse que as linhas estavam em nível. Então, gente, mostrando o ar, ele vai correr sempre dentro de uma linha pressurizada, porque ele não precisa de declividade para ir. Porém, se com poeira, sujeiras, umidade, né, todas essas questões, ele fica, né, ele muda a densidade dele e então faz-se necessário a remoção. Para que serve lá os nossos filtros, os nossos secadores? Justamente por uma questão aí de otimização, né, da nossa linha. Bom, então, vamos continuar aqui. Só um minuto, que tem 2 pessoas necessitando entrar. Deu. Então, tá aqui que a gente viu. Falamos também, né, que já ia me passar desapercebido, a questão dos circuitos, né, abertos em anéis e circuitos combinados. Lembrem-se que eu comparei isso, né, aos meus circuitos lá da análise de circuito da elétrica, né, aos nossos circuitos série, paralelo, né, e circuitos mistos. Todos eles fazem possível, né, para uma possível substituição, né, adequações aí na linha, que a gente tenha, então, como verificar, fazer averiguações, né, de onde está o nosso problema. Bom, o que nós precisamos ver hoje? Aqui. Nós precisamos entender como que acontece a nossa rede de distribuição. Quais são os parâmetros? Eu vou só duplicar o slide aqui, gente, para colocar a aula, né, que eu não coloquei. Nem lembro mais, é aula 9 ou 10? Eu acho que até é 10. Bom, hoje nós vamos falar de redes. E atuadores, tá? Vai ser hoje aí o nosso objetivo da aula, só para não ficar perdido. Bom, quais são as fases que nós vamos ter aí de projeto? Nós vamos ter a avaliação da necessidade de ar. Vou citar para todos vocês aqui, depois eu saio da tela para mim poder enxergá-los melhor. A avaliação, né, da necessidade que nós vamos ter de uma linha pneumática, a construção das linhas principais, construção lá das nossas linhas de distribuição, das linhas de serviço, a escolha dos acessórios, a escolha do material da nossa tubulação, a queda de pressão que nós temos lá permitida, né, na nossa linha, e a determinação das dimensões da tubulação.
Bom, a conta que nós temos que fazer para o item 8 está aqui, que eu grifei lá do livro. Olha que linda. E aqui tem acabei de ver um erro. Gente, a vazão é na 1,85 e não ao quadrado como está aqui. Tá? Eu vou depois fazer uma averiguação da atenção, porque aqui está sendo uma perda de carga fixada. E nós não podemos fazer o projeto pela perda fixada, nós temos que fazer de cada linha. Quais linhas? As 3 que eu disse. Então, aqui eu vou botar de novo, eu não tinha me dado conta, me desculpem. Aqui falta 10, que multiplica essa raiz quinta. E aqui essa vazão não é ao quadrado, é na 1,85. Ok? Quer dizer, então, que é o D igual a 10 vezes a Vezes raiz raiz quinta. Aqui pode ser arredondado, né? Comprimento. Vazão. Tu diz o 0,842 passar para 9? Não, 0,85. Ah, A gente desculpa. arredonda lá, questão de cálculo. Tá? E aqui na 1,85. Depois eu boto para vocês correto no slide. Ok? Mas aqui eu só vim para que vocês vejam a necessidade que a gente tem e o compromisso. É um cálculo, né? Bem preciso tem que ser. Bom, o que nós vamos começar a falar, então? Da necessidade que nós vamos ter aí, né? Da avaliação que nós vamos fazer para vermos se precisamos ou não de uma linha pneumática. O que eu quero dizer ali, gente? Por que está sendo apontado isso como um critério de projeto? Por que eu tenho que avaliar a minha necessidade de uma linha pneumática? Por que tem que avaliar se tem que ser linha pneumática ou não? É isso que tu quer dizer? Exato, eu tenho que ter, para mim começar a executar um projeto, a primeira fase do projeto é a avaliação do que eu efetivamente preciso. Sim. Ou seja, face a necessidade de dizer quais são os equipamentos os quais eu necessito alimentar. Sim. Quando eu falo de alimentar, eu estou falando no meu consumidor final. Ou seja, por isso que eu mostrei a equação e falei da importância de não haver erros. Por quê? Porque isso vai comprometer o projeto. Sim. Imagina a implantação e a gente descobrir que existe alguma coisa errada lá na concepção do projeto. Essa questão da avaliação da necessidade e de nós fazermos ali um checklist do que a gente realmente necessita, quais ferramentas, né? Quais equipamentos, quanto eles vão consumir da minha linha, é muito parecido em outras averiguações que a gente faz dentro, né, do nosso estudo aí da eletrotécnica. Ou seja, quando vocês fazem um projeto elétrico, as determinantes para se estabelecer os circuitos são pontos de iluminação, os pontos de tomada específico. Por quê? Porque dependendo dessas TUI que vamos ter na nossa rede, vai ser determinado N mais 1. Uma progressão, né? De circuitos. Ou seja, não é algo simples, né? Que nem a gente está acostumado a ver em residências antigas, onde as pessoas têm iluminação e tomadas e outro circuito para o chuveiro. Não. Um projeto bem elaborado é necessário
que a gente pergunte ao cliente quais são os equipamentos que ele pretende. Você tem previsão daqui a 5 anos de ter uma banheira nessa suíte que você tem na sua casa? Opa, se sim, isso tem que entrar no projeto, tem que entrar para ontem. Sim. A mesma coisa na questão aqui da nossa linha pneumática. A mesma coisa, os colegas de vocês lá da mecânica também fazem, né, quando tem lá uma checagem de peças, por exemplo, para ser enviada para análise. Né? Vocês sabem lá que os colegas da mecânica, todas as peças que são aí lançadas, existe uma margem de erro admissível, né? Todo parafuso tem a margem de erro admissível, eles não são extremamente iguais. Mas qual? Bom, é feita uma avaliação para ver se o Matheus lá do laboratório vai fazer um ensaio macrográfico, micrográfico, dependendo, né, dessa possível, né, projeto que vai ser feito. Então, notem, isso não acontece só para nós, né, ou só para os colegas lá do outro curso, acontece em todos os setores. Então, entender o porquê eu estou fazendo o projeto. Então, isso, né, é o que foi dito ali quando a avaliação, né, das necessidades da nossa rede. Primeiro critério de projeto. Depois, a construção das linhas principais. Quem são aí as nossas linhas principais? Quer dizer, as linhas que da onde vai derivar os ramais, né? É isso? Exatamente, Celso. Então, nós vamos ter que analisar o quanto de diâmetro eu preciso para ter essa extensão, levando em conta que as minhas linhas principais, analogamente, né, com as minhas redes elétricas, são aquelas que vão alimentar toda aquela região. Ou seja, as minhas linhas principais vão sair daquela sala de compressores e vão percorrer toda a fábrica. Por isso, as características delas são extensas, né? Pode ser que ocorra aí alguns vazamentos, e por isso também que nós temos aquela questão da declividade para que a gente consiga diminuir a questão aí do condensado nessa extensão toda de linha. Análogo às redes elétricas, lá não posso ter ruído, implicação, né, de campo elétrico de uma rede ou outra dando interferência para que a gente não tenha, né, uma desestabilização da rede. A mesma coisa aqui. Não vamos ter interferências de outras linhas, porque as nossas tubulações assim não permitem, mas vamos ter aí, né, uma N situações aí de possibilidades, né, que poderiam dar algum vazamento, né, nessas redes. Bom, outra questão que vocês julgam pertinente a gente averiguar para essas linhas principais. O que eu preciso ter numa linha principal de preocupação? O diâmetro da linha? Diâmetro da linha, tem que atender todo mundo, correto. Outra preocupação. Comprimento dela, não sei. Comprimento. A espessura do tubo, se for tubo. É o diâmetro da linha. É aquela equação que eu já mostrei para vocês. Tu quis dizer as paredes do tubo, né, Matheus? Tá. Eu quis dizer o material que ela é feita. Tá, isso. Depois que eu entendi a tua... É que não foi, o tamanho eu levei para o mesmo ponto de vista, mas tu quis dizer... Em relação à espessura do material... Isso, o Matheus quis dizer, né, ali, falando diâmetro externo versus o interno, né, o quanto nós temos lá de possibilidade. Bom, lá na concessionária, Celso, tu que entende de redes, nós, quando temos lá uma rede que alimenta uma região, quando há algum problema,
Fica todos os consumidores daquela região fora da rede? Depende, né? Já no meu caso, fazendo uma analogia, vamos supor que saia o alimentador da subestação, ele sai, vamos supor, eu moro aqui nos Navegantes, sai para Tá. lavar o porto, o alimentador principal, e no caso vai derivando para os bairros. Cada derivação desses bairros tem uma chave fusível, tá? Que é a de proteção. Ou seja, Isso. dando problema. O Alexandre. Dando esse problema, vai abrir essa chave, vai proteger o sistema, né? Não vai faltar luz para todos, mas certa região Uma sim. região falta. Bom. Eu ia falar em válvulas atuadoras, Viviane, tu diz válvulas automáticas, tanto quanto válvulas manuais, para isolar o percurso, se tu precisar necessidade, tipo, acho que é isso que tu quis dizer, né? É isso que nós estamos falando. Nós precisamos entender essas redes na mesma analogia que temos para as nossas redes elétricas. Elas são redes. Ou seja, eu tenho que fazer com que a unidade problemática, somente ela seja desligada. Eu preciso entender que vazamentos devem ser reduzidos, né? E fechá-los nas unidades que realmente estão indisponíveis por avaria. Já vimos que uma característica da pneumática é solucionar o problema e a rede voltar a trabalhar sem avaria, sem perdas grandes. Então, por quê? Porque isso é pensado lá no projeto. Nós temos também que ter a possibilidade de medir o consumo de ar, ou seja, verificar se para aquela região de derivação está ok o quanto de pressão de trabalho eu determinei em projeto para que sejam todos alimentados sem sobrecarga nas suas maquinários ali envolvidos, né, que estão sendo sugadores dessa rede. Então, eu tenho que ter um ponto para que eu meça esse ar e para que eu identifique, então, que o meu problema está de D para E, por exemplo. Bom, eu também tenho que saber que eu preciso, né, suprir essa unidade de ar, né, com respeito aí à capacidade que eu tenho de fornecimento. Bom, nisso, eu verifico que essas redes, pela característica de extensão e de alimentação de todos, analogamente, né, a rede lá elétrica, né, que o Celso comentou, ela é a mais importante do meu sistema, correto? Sim, porque se eu não tiver ela ok, em dimensionamento, né, em fechamentos aí para que eu elimine os problemas, certamente, né, eu vou comprometer todas as outras partes da rede. Então, nós temos que ter alguns cuidados, né, já nesse ponto de vista da rede, para que a gente, então, consiga, né, ter aí o êxito. Bom, nisso, nós já até comentamos ontem, né, que vai se fazer necessário a construção também das linhas de distribuição. Quem são as linhas de distribuição? Quem são? Quer dizer que as linhas que derivam para o que faz a derivação, tu quer saber a distribuição do consumidor final? Exato, porque eu preciso, para determinar, né, os meus diâmetros, entender 3 aspectos muito fundamentais da rede, que seria a construção da minha linha principal, que já falamos, né? O nome já diz. Ela é a que leva alimentação para toda a região. Toda a região. Depois disso, nós sabemos que vamos derivar. Não é assim que acontece lá na concessionária? Normalmente, numa rua importante do centro, como a rua ali, como é o nome? É Vitorino. A gente sabe que corre uma rede, quem é observador, né?
de fora a fora na rua, ela vai até lá a ponta do BGV. Sim, Sim, né? sim, sim. Quem é observador Então, nota isso. E ela deriva para todas as ruas que nós temos ali, ortogonais à Rua General Vitorino. uhum, Vamos fazer a analogia que a gente precisa aqui. Temos a rede, a linha principal, né? Que é a distribuição que leva à alta. Fizemos um rebaixo por derivação, que aqui nós chamamos, então, de linha de distribuição, no nosso caso, né? Que ela vai, então, distribuir para a rua. Por exemplo, da Rua General Vitorino, ortogonalmente, eu vou fazer uma derivação, que eu chamarei de linha de distribuição para a Rua Doutor Napoleão Laureano. Estou falando hipotético, tá? Da rua que eu lembrei ali, ortogonal. Eu reduzi a tensão e eu tenho de fora a fora aquilo que aquela rua, em toda a sua extensão, que é alimentada por essa rede, obviamente, vai exigir de demanda. E aí, eu parto, então, para a minha última linha construtiva, que é a minha linha de serviço. Quem é o serviço? Seria quando essa derivação iria alimentar um transformador e já seria a baixa tensão. Seria alimentar o consumidor final. O consumidor final. Posso dizer que eu tenho as minhas 3 linhas? Ok. pode dizer. Sim. Posso dizer e devo dizer. Vamos aqui puxar lá na nossa fotografia, né? Nós temos aqui, por algum lugar. Cadê? Olha, me perdi, eu tenho certeza que vi ainda hoje. Aqui. Eu tenho uma linha principal, vou pegar aqui no circuito combinado. Eu tenho uma linha principal, tenho as linhas de distribuição e tenho os finais. É isso aí, né? Isso seria como um projeto, né, elétrico que a gente faz. É a mesma coisa, né, Viviane? É a mesma coisa. Inclusive, Matheus, ontem... Tu vai calcular Opa. Desculpa, tu vai calcular primeiro a tua carga total, né, a carga de projeto, que é aquilo que tu está falando que a gente tem que fazer em relação à pneumática, né, que tu vai calcular o teu ar total de serviço. Não sei se eu poderia fazer assim. Qual é o ar que tu vai precisar? Qual é... Em pneumática, em eletro, a gente fala demanda. Em redes pneumáticas, automoção, a gente fala em pressão. Então, aí tu ia ver qual é a... que tu está dizendo é a pressão. Isso, qual é a pressão total que necessita o teu circuito, a tua... Né? E aí, assim a gente faz. A gente vê a demanda, no caso, o eletrotécnico, depois tu vai calcular os circuitos e depois do circuito vai vir as derivações daqui de cada circuito. É isso daí que tu tá mostrando para nós de uma forma na pneumática, né? Que tu vai... Exatamente. A linha de derivação seriam umas linhas secundárias, né? Uma linha secundária. Seria mais um... Sim, inclusive, Matheus, foi que nós fizemos toda essa analogia na aula de ontem. A gente verificou que, assim como tu está apontando, é muito singular, né? Muito parecido lá com os projetos, né, de cálculos elétricos. Os circuitos são os mesmos. Só que isso não é uma característica da eletrotécnica para análise de circuito. Nós vamos ver isso em eletrônica, nós vamos ver essa roupagem de circuitos em linhas de incêndio, em linhas pneumáticas, em linhas de tubulação hidráulica, né? Redes de esgoto, todas vão ter a característica em anéis, que é o que a gente chama aberto, fechado ou simultâneo. Para os eletrotécnicos, um sério, um paralelo, um misto. Mas,
Por isso que é sempre na bibliografia, vocês vão encontrar lá, falando isso como um anel. Por quê? Porque engloba o conceito que é igual para todo mundo. Bom, prosseguindo, o próximo item, né, que nós teríamos que fazer a averiguação seria, né, a escolha dos acessórios. Bom, o que é os acessórios, gente? O que eu preciso entender? Pode falar, Alexandre. Eu não... Seria as válvulas, os manômetros, enfim. Exatamente. Eu preciso entender os meus filtros, né? A acoplação, né, dos meus coletores lá para o meu condensado. Eu tenho que ter nessa linha um regulador de pressão, porque eu estou falando, olha, a pressão, né? A gente tem que ter uma pressão de trabalho equivalente, né? A uma pressão aí de projeto, uma pressão admissível. Tá, mas quem regula isso? Como que a gente faz a aferição disso, né, dentro da rede? Então, nós teríamos lá que fazer acoplamentos. Os meus lubrificadores... Ué, mas não é uma linha pneumática? Por que lubrificadores? Notem que essa linha pneumática, ela gera resíduos, né? Apesar da controvérsia que a gente pode achar, né? Porque o ar é algo aí instantâneo, né? Que nós coletamos, limpo, por uma característica geral, mas ele encontra-se dentro de tubulação. E o compressor, ele é um gerador aí, né? De algumas impurezas também, né? Que nós temos lá. No entanto, que ele já tem um filtro acoplado numa foto que a gente viu ontem, se não estou enganada, logo em seguida, né, da saída lá do reservatório. Mostrando, né, que a gente necessita fazer alguns acoplamentos. Mangueiras, né, também são necessários aí na nossa linha, né? Vamos ter que pensar em tudo isso para que a gente entenda, né, que essa linha faz necessidade, né, de ter outros acessórios para que ela funcione. Bom, temos lá uma ideia, então, de que nós temos um ar comprimido entrando, nós temos lá um filtro, acoplado nesse filtro nós vamos ter aí um lubrificador, né? Vamos ter lá conexões, uniões, né, que nós aqui chamamos de singularidades, que tudo isso tem que ser definido em projeto. E notem, quando eu falo definido em projeto, eu quero dizer que tem que ser bem pensado, bem dimensionado, porque não deve ser mudado. Uma linha de água potável, eu sei que quanto mais luvas, joelhos, conexões eu boto, eu tenho lá algumas perdas da pressão da linha. Mas basta um estrangulamento da linha, eu tenho ela pressurizada. Na linha pneumática, não acontece da mesma forma. No entanto, que nós não chamamos essas conexões pelo nome de conexões, chamamos de singularidades e aplicamos aquela equação que eu mostrei para vocês há pouco para linha de uma maneira geral e, posteriormente, para a linha com as singularidades. Com as curvas longas, com as curvas, né, simples, com joelhos, com tudo que for necessário, né, a ser aí colocado na linha. E o diâmetro de projeto, que é o primeiro, né, que é o da linha em si, ele só vai valer se o diâmetro achado com as singularidades não for superior a ele. Porque se for, ele é
colocado em xeque e é substituído por um posterior. Então, quando se fala como uma premissa para a solução de um projeto, para a execução de um projeto de linha pneumática, né, dos acessórios, é porque esses acessórios, se mudados, vão nos dar problemas na linha. Problemas de que cunho? Pressurização, né? Mesma questão lá que acontece, fazendo uma analogia, nossa rede de esgoto. Experimentem. Colocar no vaso sanitário um joelho, né? Sem a declividade. Tem que ser uma curva longa. Ó, o Celso riu. Ele entendeu o que é a mudança de uma conexão dentro de uma linha pneumática. Não vai funcionar. Vai ir, mas algum dia, ainda mais em Rio Grande, né? A tua região é com fossa séptica, né? Fossa e filtro. A minha? É. Agora já não. Agora já não. Agora não. Faz uns 3 anos que não. Para mim, não funcionaria aqui. Basta chover, lençol freático levanta, puxa vida, levanta tudo que está enterrado, incrivelmente. Então, mostrando, gente, a importância das mudanças, né, que às vezes, nós, né, eu digo nós, porque no meu caso, né, que estou mais envolvida com a execução do que com o projeto propriamente dito, né, às vezes a gente pensa, vou modificar isso, vou substituir. Não posso. Não posso. Vou trocar essa conexão por outra semelhante. Não posso. E o que eu estou falando está nas diretrizes, né, das concessionárias. O Celso Alexandre aí sabe, eu até comentei ontem, né, tem lá as famosíssimas ITs na concessionária. E se tu vai levar uma solução, que eu citei ontem da questão do isolamento de rede, né? Eu vou colocar... Não. Para uma rede secundária, tu mesmo isola. Para outro tipo de rede, tens que entregar um projeto na concessionária. Lá, todo elaborado com condicionantes nas ITs. A mesma coisa lá na concessionária da rede de água e esgoto, né? Que eles dizem, e inclusive quando tu entrega um projeto, se tu pegar as diretrizes lá da outra concessionária, né, que é de redes, lá a mesma coisa, não é ITES o nome, mas eles têm lá o padrão, né, que diz tudo como tem que ser. E quando eu falo tudo como tem que ser, o que a concessionária diz, gente, eu estou falando até do tampão, aquele que vocês veem na rua, escrito concessionária Corsan, né? Ali. Quem é observador aqui, que nem eu, que anda na rua aí? Vocês já viram como funciona? Aquilo chama-se postos de visita e eu não posso fazer a grafia de nada ali, mandar fundir ali, né, escrita, da minha ideia. Existem diretrizes e regras, né? O caderno de encargos, que eles que lá tu tens que ver o diâmetro daquela tampa de ferro fundido. Se é um IT, ele é de um diâmetro. Se é um poço, ele é de outro diâmetro. As inscrições, as datas, tudo que tem escrito ali, tu tem que seguir o regulamento, inclusive no tamanho das letras. Então, notem que nada é bobagem. Quando vocês fizeram lá desenho técnico aqui no curso, para que isso? Não gosto de desenhar. É necessário, porque tu tem que saber instruir, tu és o técnico, né? As outras pessoas que vão fazer todas essas coisas que a gente, quando não está envolvido no processo, a gente nem imagina, né? Que é assim e que precisa ser lá apontado. Bom, há outro quesito, né, que eu precisava ali verificar na minha rede,
a escolha do material da tubulação. Olha aí, Matheus, o que tu falou há minutinhos lá atrás, né? Era exatamente isso. Ou seja, eu preciso, né, entender se esses meus tubos vão ser de aço. Eles são soldados a frio? Soldado a quente? Ou então, ele é de aço inoxidável? Ele é de cobre? Ele vai ter algum polímero? Aí, tratando das mangueiras, né, que a gente tem lá na linha, é polímero? É borracha? Essa borracha que lá na mangueira a gente vai utilizar, ela é um polietileno ou ela é uma poliamida? E aí? Quem me diz isso? Eu ponho isso da minha cabeça? O projeto, eu acho que te fala, né? O projeto, né? Então, por exemplo, tubos aí que são soldados a frio, a gente sabe que o processo, né, de concepção desses tubos vai fazer, né, mecanicamente com que ele fique aí sem rebarbas, né? Uma melhor alternativa aí para junções, né? Para unir os elementos da tubulação. Sempre vai ser preferível soldagem do que rosqueamento. Por quê, gente? Porque conexões acopladas à linha, já falamos, é perda de carga. E aqui na nossa linha é pressurização. Bom, tubos de aço inoxidável, por exemplo, que eu citei. Posso usá-los, por exemplo, lá para o setor, né, de hospitais, indústria alimentícia, né, indústrias químicas. Também posso ter uniões, as uniões, né, deles, tanto por solda quanto por rosqueamento. Mas aço inoxidável, né, nós sabemos aí que são tubos mais flexíveis, né? No que tange aí a setores da indústria onde a gente necessite de uma certa seletividade, né? Limpeza mais contundente, digamos assim, das nossas linhas. Bom, na questão ainda das soldas, né? O que a gente sabe lá a respeito disso? Que também, dentro da escolha desses tubos, tanto faz se eu estou usando um tubo de aço inoxidável, né, ou um tubo galvanizado, vamos supor. Eu vou ter solda no meio do caminho, tá? Mas qual solda? Quem determina isso? O projeto. Por que isso? Porque sabemos, né, que nem toda a solda se aplica a determinado fim. Pode se aderir, né, àquele tubo que a gente está escolhendo, mas dentro do processo, as temperaturas que nós vamos ter ali submetidas a esse tubo, ela resiste posteriormente? Então, são situações, né, que faz necessário aí a nossa atenção, eu diria, né, para o nosso projeto. Bom, outra condicionante lá da nossa linha, né, que eu citei, estava lá a questão das quedas, se eu não me engano. Deixa eu ver. Ah, aqui. Queda de pressão que a gente tem lá permitida na linha. Bom, eu já sei que perdas são inerentes. Existe projeto perfeito? Não. Não existe projeto perfeito. No entanto, que não existe projeto perfeito, que a gente sabe que numa rede elétrica nós vamos ter perda de carga. Num circuito eletrônico, nós temos ali condicionantes de avaria, né, de componentes. Temos fuga, né? Temos até, quem estudou a eletrônica, não sei se vocês estudaram, né, no curso, a gente verifica lá, né, que nós temos
uma corrente, né, uma tensão, né, de alta, e nós temos um rebaixo, né? Isso na eletrônica analógica, né? Por quê? Justamente para a questão de estabilização. Bom, em qualquer setor de projeto, nós vamos ter perdas que são admissíveis. Um prédio lá da minha área, ele é um arranha-céu. O projeto é perfeito? Não. Devo ter fissuras? Não, não devo. Mas por isso eu encho o prédio lá de juntas de dilatação, porque eu sei que um prédio aí, né, um edifício aí no que tange a mais de 10 pavimentos por aí, né, ele tem a inclinação. Ele pode inclinar lá na ponta, né, até 1,5 metro. Oscilar, né? Função aí de pêndulo. Mas, o que a gente faz? Não tem como estagnar isso, né? Fisicamente. Então, eu calculo isso. Eu admito que eu vou perder um percentual. E vocês, eletrotécnicos, também, né? Já falamos disso aqui, vocês já falaram em outras matérias aí. Não tem rendimento 100%. Conseguimos aí 98% e já estamos considerando, né, muito bom. Aqui também. Mas como que eu vou definir o que é admissível, o que é permissível de queda de pressão, desculpem, na minha rede? Quem é que vai me fazer com que eu haja, né, com que haja na minha rede essas quedas, essas faltas de pressurização em determinados pontos? Bom, não vamos decorar isso, né, mas vamos dizer que entre o compressor até o registro, né, de serviço da minha rede, a norma nos diz que é admissível em torno de 0,1 bar. 0,1 bar. O Celso ontem, que me ajudou lá com as pressurizações que nós tínhamos lá no nosso compressor. Lembra, Celso? Quando nós acoplávamos, né, mais estágios aos compressores, tu ainda apontaste, eu lembro que tu dissesse, olha, quando passou de um estágio para duplo, ele triplicou a pressão. Saiu de lá de 4 bar para 15, lembra disso? Isso aí, de 4 para 15. Aí eu te digo, aí eu te digo que entre o compressor e esse registro, se eu tiver 0,1 bar, é algo admissível. Tem uma porcentagem em cima. Exato. É um percentual, né? É o valor que em percentual corresponde a isso. Ou seja, eu vou ter, sim, quedas, mas se eu tiver mais que isso, eu já estou considerando problemas na minha rede principal, porque, sim, notem, não está nem saindo do meu compressor a pressurização que eu preciso. Mas esse, sim, pouquinho, ok, é uma perda ali por singularidade, talvez, do próprio registro. Ok? Bom, entre alguma ferramenta pneumática e a linha de serviço, eu posso ter aí mais ou menos 0,6 bar. Vamos falar isso numa maneira mais convencional aqui para nós. Os meninos aí que trabalham com as redes. Se eu tiver lá a minha rede principal, aquela que eu falei lá da Vitorino, né? Ela atravessou para uma rede secundária, para uma rua ortogonal, ela teve uma perda de carga. Isso que eu acabei de falar para vocês quer dizer que ela teve uma perda de 0,6 bar dessa rede secundária até a casa, número 10 da rua. Tá
tá bom. Já é estimado esse cálculo, né? No Já é caso, estimado. estimado esse cálculo. Uhum. E sabemos que já é estimado, no entanto, que se formos pegar ali, né, um medidor de tensão, né, nosso aparelho, nós sabemos que a nossa rede não é estável. Vai ter sempre Sim. os 220 em alguma tomada? Não, quem está mais próximo do transformador, teoricamente, é beneficiado. O Isso. certo seria todas as casas ter a mesma tensão, tudo. Mas a gente sabe que a última casa, ela vai ter uma queda, né? Mas, assim, ela vai sofrer mais. Não deveria. Se aumenta o TAP depois, dependendo da quantidade de consumidor final, mas não deveria. Mas não é assim que funciona na realidade. Não é assim que funciona, mas a gente sabe que não vai ter como. Bom, dentro da nossa rede pneumática, também. Nós sabemos que se nós tivermos lá, depois que percorreu toda a rede principal, toda a rede secundária, e chegou lá na minha rede, né, de serviço, entre a minha rede de serviço e a minha ferramenta, aqui é a minha ferramenta, lá é a minha residência. Se nós tivermos aí esse 0,6, tá ok. Ou seja, significa que eu não estou com 220 chegando, mas eu estou aí com 219,89. Estou dentro, tá certo. Bom, outra situação que eu posso ter aí quedas que são permissíveis, né, na linha. Lá no filtro. O que é o filtro? O filtro a gente já identificou que é um elemento que ele vai fazer, né, a purificação e vai deter ali com ele aquela impureza, né, para eliminar no dreno com condensado. Então, o filtro, gente, ele tem que ser um dispositivo do qual a gente vai já prever isso e fazer com que ele não dê avarias aí na linha. Ou seja, o meu filtro, enquanto sujo, ele pode ter aí um 0,3. 0,3 bar aí de queda. Posso deixar o filtro sujo para sempre? Não. Por isso os drenos, né, que são acoplados ao filtro, aquele ruído que a gente não gosta aí da linha, né, que a gente sente aquela despressurização e escorre, né, um tantinho ali de líquido, né, de água. Ou seja, aquele processo, né, que acontece no filtro ali, que ele drena, né, volta a deixar ali a pressão, né, admissível, né, dentro daquele processo, até que ele novamente agregue impurezas e tenha aí essa perda de carga projetada. Bom, nós podemos ter também quedas de tensão aí na linha de serviço, né? Podemos ter queda de tensão temporária, digamos assim. Como assim uma queda de tensão temporária? Ora, por algum motivo ou outro, uma ferramenta qualquer que está sendo alimentada aí na nossa linha teve uma avaria e nós tivemos aí uma fuga, né? Algo que demandou demais e, por consequência, deixou outro ponto aí desajustado. É possível também. Nós podemos ter também quedas de tensão nas linhas de distribuição? Sim, mas já falamos que as linhas de distribuição, elas estão lá pertinho do compressor, né? Se nós tivermos algo aí saindo do 0,1 bar, aquele que a gente já comentou, significa que nós vamos ter problema no resto todo da linha, né? Então, gente, com esses critérios, né, que nós temos aí por convenção, né, por norma,
a gente pode dizer que nós podemos ter aí uma queda de pressão de linhas, né? Entre essas linhas todas, até 0,07 bar. Entre linhas. O que eu quero dizer com isso? Se fosse na nossa rede elétrica, eu tenho lá uma interferência entre as redes, né? Mas que ainda assim não é suficiente para desestabilizar toda a linha. Não é isso que acontece? A gente tem que anular o campo, né, gerado em cada uma delas. Mas se formos medir, sabemos, né, que ele não fica exatamente igual, né? Ele tem ali alguma descompensação ínfima, muito pequena, que, né, sai de maneira a não prejudicar a linha. Bom, o que a gente precisa entender de tudo isso que a gente falou aqui? Que nós temos que ter ali, numa pressão, né, de linha principal, sempre 7 bar. Quem é esse 7 bar que a gente já falou ontem? A nossa pressão de trabalho, lembram? E aí, então, a gente precisa que o nosso compressor, né, tenha uma pressão de operação maior. Por que isso? Por que o compressor vai ter que ter uma pressão, né, maior? Porque se eu já iniciar com um compressor aquém do que eu preciso, ou igual ao que eu preciso, eu não estabilizo a linha mais. Não é isso que acontece lá com vocês, nas linhas de transmissão? No caso, sempre dá uma porcentagem a mais, porque sabe, senão não vai ter o... Como é que é? Me ajuda aí, Alexandre. Agora é que ele tá mal, mas me fugiu a palavra, mas é isso aí que tá dizendo. Tem que, porque o motor, no caso aí, o motor tem que estar, no caso, com a mais que essa 7 bar, né, de pressão, né? Que Isso. falou de trabalho para preencher, né? Para continuar com a mesma intensidade, né? Do trabalho. Gente, porque não vamos ter, né, um efeito compensatório, não vamos ter aquilo que na hora de uma avaria nos dê um aporte, né? Como é que a gente vê isso na prática? Já que não é comum, não temos, né, muitas vezes uma linha pneumática em casa, mas para a gente entender. Quando acontece alguma avaria, né, na nossa rede, que nos alimenta, nós somos lá o serviço, a parte final da rede, somos nós. O que acontece? Não raro a gente vê aí, principalmente, né, quando tem aí temporais, alguma instabilidade, né, no tempo, que faz que corte, né, que cesse energia, ou que elas cheguem até as pessoas em uma fase, o que acontece com os equipamentos de muitos? Queimam, né? Aí eles ficam lá na frente da casa do Celso e do Alexandre, as pessoas, porque querem outra TV, outra máquina de lavar, outro... Não é isso? Sim, o telefone vira 0800. Vira 0800. Né? 0800. Mas agora acabou. Agora acabou isso aí. Agora tem que ligar para agora não tem mais, né? Agora sim. Transferisse tu e o Alexandre para outros. Mas é isso aí que acontece, gente. O que significa isso? Significa, né, que ainda de modo intuitivo, porque as pessoas nem têm, talvez, esse conhecimento que nós aqui sabemos, né, o motivo, mas as pessoas verificam que aquilo ocasionou algo que não
suportou a demanda da casa. Então, qual é lá as notificações, né, que a gente tem? Em situações, né, de climáticas aí, de intempestividades, né, desligar os aparelhos, não ficar perto de redes elétricas, né? Por quê? Porque nós não vamos ter um aporte. E muitas vezes também não vamos ter, né, funcionando lá as nossas fugas, né? E aí acontece avarias. Trazendo para nós aqui a mesma coisa. Ou seja, em linhas pneumáticas, nós vamos ter lá uma queda admissível, ela tem que ser ali, né, em torno desses 0,7, e nós sabemos lá que o nosso compressor tem que entregar mais do que demanda. Senão, em qualquer avaria da linha, ele vai sobrecarregar e a gente vai ter aí algumas perdas. Bom, dentro disso, né, lá na determinação das dimensões da tubulação, a gente tem que fazer as verificações de que exatamente? Para definir lá o diâmetro do tubo. E não mais de que vai ser esse tubo, que nem o Matheus pensou aquela hora. Pode repetir a pergunta? Para que eu determine a tubulação? Tá. Vou botar aqui no slide, no roteiro lá, para ficar mais fácil. Ó, o último item do meu roteiro de projeto é a determinação das dimensões da minha tubulação. Bom, o que eu preciso para que eu possa aplicar o meu cálculo? A demanda? Ok, a demanda. A No demanda nosso caso aqui, a demanda é Não. demanda que a gente vai chamar? Não. Já... Aí já pegou, mas eu acredito que fazendo analogia, é uma demanda, né? É o final, né? Tu tá já falando do consumidor final, né? Vamos usar a palavra demanda, que fica mais fácil de fixar. Eu preciso entender, primeiramente, qual é a demanda de fluxo de ar que eu preciso. Sim. Para a minha rede principal. Nunca vou iniciar, né, a fazer por outras. Eu preciso entender qual é o fluxo de ar nas redes de distribuição. Depois, eu preciso, utilizando, né, esses conceitos, eu vou determinar o fluxo de ar de entrada e dimensionar efetivamente a tubulação. Com auxílio aí, gente, de namogramas, né, formulários, enfim, ábacos, né, que eu também comentei com vocês que era possível, né, a gente fazer essa retirada lá. Bom, o que eu quero dizer com isso? Na prática, voltando à nossa analogia, nós temos, né, como consumidor final, 10 pontos. Tá? Tudo bem, são 10 pontos. Mas de que tipo? O quanto esses 10 pontos me demandam? Esses 10 pontos que eu tenho na parte final da minha linha, todos demandam a mesma pressão? Ou um deles demanda, sei lá, 5 bar, outro 2 bar, outro 1 bar? Eu posso ter situações diversas? Com certeza, é que depende do projeto, mas eu acredito que sim, né? Cada ponto deve ter uma... Acredito que sim, porque tem as válvulas, né, que vão regular, não sei se é bem um nome. Tá. Esse acredito que sim do Celso, nós podemos dizer que sim. Se fosse uma rede elétrica, sim, né? Eu posso verificar aí numa rua para projetar uma rede, uma mansão, por exemplo,
né? Sei lá, com 5 suítes, com diversos ar-condicionados, poxa, é uma carga de demanda. E posso ter do lado dela uma loja que vai me demandar ali iluminação, talvez 1 ou 2 tomadas aí de uso geral, e um sanitário que talvez nem chuveiro elétrico tenha, né? Porque é um comércio que não demanda nada. Ele vende roupas, por exemplo. Então, dentro dessas fases de dimensionamento do projeto, depois de nós entendermos o quanto de área eu preciso, né? Ou seja, eu preciso levar da ponta da fábrica, né, do fundo da fábrica até a ponta, e vou alimentar tais setores. Aí, com esse apanhado, prevendo também, né, uma ampliação, isso eu já comentei em alguma das aulas aqui com vocês, todo projeto, né, a gente prevê uma eventual ampliação, né? Sempre. Nunca vamos fazer a nossa rede ali, né, apertadinha, que não vai conseguir fazer, né, nada de movimento ali. Não, nós vamos ter uma margem. A mesma coisa aqui. Com base nisso, a gente, então, consegue tabelar, consegue entender qual é o fluxo de ar total que eu vou requerer, né? Qual é o consumo que eu vou ter nos pontos da minha rede, qual é o desgaste que eu vou ter dessa rede em função da demanda. São eternas as redes? Os donos delas gostariam, né? Nós, na nossa residência, gostaríamos, né? Mas nossa fiação não é eterna. Nossas tomadas não são eternas, nossos equipamentos eletrônicos também não. Mas gostaríamos. Então, é contabilizado, né, especialmente numa indústria, numa rede dessas, o desgaste. Por que o desgaste? Porque eu sei, né, que aquele bico ali de linha pneumática, né, de fim de linha, ele me entrega tantos bar. Hoje eu tenho tal equipamento acoplado, amanhã eu poderei ter outro que solicite o mesmo, mas isso tudo vai desgastando. Nós vamos entender também a expansão, né, que nós vamos ter, e vamos ver o fluxo real que vai existir com respeito a tudo isso. Bom, com isso, a gente entende que nós temos lá uma fonte de consumo, né? Quem é a fonte de consumo? As máquinas no final da linha ali, as máquinas pneumáticas, né? Ok, Alexandre, isso mesmo. Tudo que for, né, dentro daquele trecho é uma fonte de consumo, que vão se somatizar com os diversos trechos aí que a gente vai ter da linha. Vamos ver o consumo de ar, ou seja, nós vamos ter a fonte, que são as máquinas, né, que o Alexandre falou, e vamos ter o que elas nos solicitam. Tem diferença. A minha fonte de consumo, a torneira elétrica da cozinha. O meu consumo, o quanto ela gasta em 1 hora de uso de energia e de água. Tem que ser contabilizado as duas coisas. Então, esse consumo, né, aqui também é importante. E o número, né? Obviamente, nós vamos ter aí que a somatização de tudo vai nos dar esse número que vai nos fazer entender todos esses conceitos aí ser palpáveis, né, para o cálculo. Bom, a questão também do fluxo de ar requerido total. Poxa, se eu já entendi
quantas fontes de consumo eu tenho, o que cada uma dessa fonte consome. Eu tenho os níveis de utilização também. Eu citei agora, dentro do contexto aqui, a torneira elétrica. Tá, não é um exemplo da nossa linha, mas nos faz ver que existe um consumo. Quanto tempo eu uso por dia? 1 hora? A cada 24 horas? Então, esse é o nível de utilização que eu vou ter que ter dentro do meu projeto. Preciso entender que lá na linha, né, de distribuição, eu tenho um dos bicos que funciona 4 horas corridas, né, num dia, a cada 24 horas, e do lado dele tem um que funciona 1 hora a cada 24 horas. Então, isso é o nível de utilização, e por consequência, gente, o desgaste. Então, uma linha pneumática, notem, ela tem que ser pensada todo o contexto. Todo o contexto. Coisa que uma linha de elétrica, né, hidráulica, muitas vezes a gente não leva esses fatores em conta aí já no projeto. A gente sabe que ele existe, mas não estipula, assim, em projeto tempo para isso. Aqui, a gente sabe que vai existir. Então, nós podemos também fazer, né, variações em função do que a gente conhece do desgaste, por exemplo, para que ele não atrapalhe a linha. Poxa, eu tenho alguns pontos que vão alimentar algo com muito desgaste, que vai me dar muita manutenção. O que eu posso fazer? Setorizar, né? Posso ou não posso? Devo, né? Então, são coisas, né? São condicionantes aí da nossa linha que nos permitem, né, fazer aí averiguações para que a gente possa, né, fazer um projeto, né, com mais eficiência, com mais disposição, né, digamos, para que a gente consiga ter lá algo mais fidedigno. Dentro disso, né, dentro de todos esses conceitos, a gente vai entender que lá no final a gente poderá fazer uma correção de todas as perdas. Vocês já ouviram isso antes, né? Onde que vocês ouviram isso? Aqui no curso. Ninguém lembra mais. Poxa vida. Bah. Lá em análise, né? Aí depois, quando vocês estudavam lá máquinas, ó, o Celso foi até embora. Fechou a câmera. Voltou. Ele ia escrever alguma coisa no Whats, no grupo de vocês, para falar mal da professora, e aí voltou com a câmera agora. Gente, brincadeiras à parte. Notem, sempre nós vamos ter como corrigir as nossas perdas, de alguma maneira. Lá, quando eu tentava lembrar vocês, lá no curso, né, vocês devem ter visto em algum momento correção do fator de potência. Lembram disso? Como que a gente fazia a correção do fator de potência? Primeiro, a gente averiguava via o rendimento que a gente tinha lá das nossas máquinas, né? Com base nisso, a gente via o quanto que nós tínhamos de perda através do rendimento, e depois, então, a gente fazia a correção do fator de potência. O
que era basicamente a correção do fator de potência? O que as indústrias têm aí para corrigir o fator de potência? Às vezes está muito indutivo e tu corrige com capacitores, tu torna a rede mais capacitiva. Exato. O que significa um circuito estar muito indutivo? Tem muitos motores, né, no circuito. A gente vê muito isso na indústria, inclusive, isso que o Alexandre falou, lá na indústria é feito, né, um banco de capacitores, que é chamado, né? Nas redes de distribuição de energia também tem bancos de capacitores ao longo do alimentador. Isso. A gente corrige a queda de tensão com bancos reguladores de tensão e também corrige essas perdas, desculpa, com bancos de capacitores inseridos ao longo do alimentador. Porque, às vezes, quando vai chegar lá no consumidor final, enfim, né? Sim. A tensão, saiu da subestação uma tensão, saiu 23 da subestação. Às vezes vai chegar a 22.600 lá no no consumidor final. E aí a gente tem que corrigir a gente corrige com um banco de regulador de tensão. E corrige o indutivo com um banco de capacitores. Um banco de capacitores. Gente, por que isso? Né? Até o Alexandre falou, fazendo uma boa entonação, né, de quando se faz a correção por capacitores. Lá no início da fala dele, ele disse, a gente torna a carga capacitiva. Eu não sei se ele quis dizer essa entonação justamente em deixar o circuito capaz, né, se foi isso que ele pensou, mas, enfim, foi o que ele falou. Por quê? Porque a gente sabe que carga indutiva é perda total no nosso circuito, né? No entanto, que quando a gente faz lá os cálculos de potência, quem é que lembra lá? Não sei se o professor que fez isso com vocês lá fez o clássico do copo de chope, o desenho, não? Não fez essa analogia? Fez. Fez, né? Por quê? Porque é o mais fácil da gente entender. Tu vai lá comprar o chopp, se o cara te der o copo de chopp meio a meio de chopp e meio de espuma, tu vai berrar. Por quê? Porque espuma não te serve para nada. Aquilo ali é representativo como a nossa potência? É a reativa, né? Exato. Nós temos lá que fazer a potência, né? Que nós temos a ativa, a aparente... A reativa e a aparente. Exato. Ou seja, a aparente é aquela que a gente tem que fazer ali um contrabalanceamento da que nos serve e da que nos atrapalha. Na nossa rede aqui, de linha pneumática, a mesma coisa. Eu consigo, né, fazer com uma correção disso, né, nós podemos fazer a correção dessas perdas. Ou seja, como é que a gente vai corrigir essas perdas? Nós vamos ver o quanto essas válvulas, esses cotovelos que vai ter na rede, os T's, né, que são as singularidades que eu falei para vocês que se acoplam na rede pneumática, e em todas as redes aí de fluidos, né, e não de energia elétrica, são os que nos detonam, né, a capacidade de fluxo, de nós atingirmos aí a demanda solicitada. Então, a gente faz a correção disso, né, em projeto. Ou seja, nós contabilizamos cada um desses elementos na rede, vamos num ábaco, né,
e vimos quanto isso nos representa em comprimento. Como assim comprimento? Quanto de comprimento tem o cotovelo? Não. O quanto ele te atrapalha na rede. Como é que ele atrapalha na tua rede? Passa menos fluido, né? Em determinado comprimento de rede. Então, gente, o que acontece? Se nós fôssemos aqui dimensionar redes, que nem os colegas de mecânica lá de vocês fazem, dimensionar esses tubos, nós pegaríamos e somaríamos, né, todas essas singularidades. Todas essas singularidades somadas, né, em projeto, às vezes representam 4 metros de rede. Não é que seja acrescido 4 metros, retirar, não. Significa que o meu fluido teria, né, uma capacidade de percolação desses metros aí em menos tempo. Então, é assim que a gente mede aqui, né, a questão da oposição que a gente tem, né, na rede, das perdas. Ou seja, o quanto mais poderia passar em X metros que não passou porque eu tenho acoplado todos esses equipamentos. Então, a gente corrige isso. Corrige de que jeito? Se eu perdi 4 metros de rede, não perdi de ter retirado, mas se eu perdi de fluir, eu posso aumentar o diâmetro da minha tubulação. Lá nas redes elétricas, como bem explicou o Alexandre, eles acoplam capacitores para tirar aquele efeito indutivo. A indústria faz bancos de capacitores para corrigir, né, o fator de potência. Aqui, a gente aumenta o diâmetro do tubo. Eu já falei isso antes, que a gente calcula o diâmetro do tubo de projeto, que seria o comprimento de todas as redes em si, e depois a gente calcula levando em conta todas as conexões. Bom, se um deu meia e o outro deu 3/4, o que significa? Qual que eu vou usar? O de maior diâmetro. O de maior diâmetro. Então, mostrando que eu vou ficar sempre com aquele que me demandou mais. Por quê? Porque se eu ficar com um de projeto, por exemplo, que estava aquém, a perda vai me influenciar aí na potencial da minha rede. Ok? Bom, a nossa hora está se expirando aqui. Vou parar a gravação.